Porque o principal mecanismo que impacta no orçamento da União hoje no Brasil não é o problema da crise específica, que diminuiu a queda, que fez com que aumentasse o buraco aí, os ombros no orçamento, ou seja, aumentou a perda de arrecadação. É o problema da dívida. A União, o ano passado, para a rolagem da dívida pública, comprometeu aí quase 500 bilhões de reais. E o Estado de São Paulo, esse ano, vai comprometer 12 bilhões de reais para a rolagem da sua dívida pública estadual. Eu tenho lá um projeto para a CPI da dívida para investigar a situação. O fato concreto é que desde a renegociação do Covas, a gente paga os juros e a dívida ainda cresce. É igual quando você deve para a agiota. Às vezes a dívida para a agiota não é nem tão grande, você deve 500 reais para a agiota, só que os juros é tão grande que você paga 200 reais, está crescendo. E é um pouco do que acontece com a situação do Estado de São Paulo e a situação da União. A dívida do Brasil não é grande. O problema são as taxas de juros cobradas, que fazem com que o governo comprometa a parte grande do seu orçamento e mesmo assim não consiga enfrentar. Só para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, 7% do PIB, de um PIB de 6 trilhões, são comprometidos aí para a rolagem da dívida pública da União. E aqui no nosso estado, esse efeito também acontece, porque infelizmente a dívida de São Paulo, ela é indexada aos índices de inflação e tem mais uma taxa fixa do IGPDI. E tem mais uma taxa fixa, o IGPDI mais 6%. Então esse ano aqui a dívida de São Paulo é 12 bilhões de reais. Então, quando a gente discute o financiamento das universidades e discute a perda de arrecadação do governo de São Paulo, é importante discutir também esse dinheiro que vai embora pelo ralo todo ano. Esse ano aqui serão 12 bilhões. Só para vocês terem uma ideia de comparação, o orçamento das 3 universidades nossas é 10 bilhões. Então nós vamos jogar na mão do Itaú, do Santander, das famílias bilionárias do Brasil, que são os grandes credores, né, da dívida pública. E no caso de São Paulo, da União, que é a grande credora da dívida pública do Estado de São Paulo, nós vamos jogar 3 universidades esse ano no buraco. E ainda sobra 2 bi, hein, que daria para dobrar aí as matrículas dos colégios técnicos. É o que vai ser comprometido esse ano para a rolagem da dívida pública de São Paulo. Então o governo compromete uma montanha de dinheiro para a rolagem da dívida pública federal e o Estado de São Paulo faz o mesmo com a dívida pública estadual. Esse é o primeiro ponto, porque quando qualquer reunião que se participa hoje, com qualquer gestor público, secretário, ou até o governador, o primeiro ponto abre essa reunião dizendo o seguinte: ah, não tem dinheiro. E se for fazer uma reunião aqui com a reitoria, o que vai falar? Ah, tem que aumentar lá o pagamento da alimentação, dobrar. Por quê? Porque não tem dinheiro. É verdade que teve uma queda de arrecadação, como eu disse, é verdade, 100 milhões não é pouca coisa para o Unicamp. Mas é verdade também que existem recursos, e esses recursos estão sendo redirecionados para outras áreas, que não são áreas importantes e estratégicas para o nosso país. O primeiro ponto aqui é a questão da dívida, 12 bilhões, é mais do que o orçamento das nossas 3 universidades. O segundo ponto dessa questão macro é que, além de comprometer o orçamento, e quem paga é o povo, financia o orçamento do Estado. A gente trabalha no Brasil mais ou menos 3 meses no ano para financiar os municípios, os estados e a União. Então é o povo que financia isso aí. Além disso, desde o final dos anos 90, começou-se a ter uma política no Brasil, sobretudo a União, de praticar as desonerações fiscais. Ou seja, o governo abre mão de receitas para setores, aí, cadeias produtivas inteiras. Os últimos beneficiados foram aí as montadoras, e tem também o caso clássico aí da Friboi, né? O governo federal, a União, deixou de arrecadar por volta de 150 bi com desoneração fiscal. Desoneração é o seguinte: a Ananda ela participa do setor de produção de calçados. O governo fala, olha, e ela ameaça o governo, fala, vou fechar minhas fábricas aqui e vou levar lá para o Vietnã, vou levar para a Coreia, vou levar para a China. Vou desempregar, vou fechar plantas. Quero que você dê desoneração. O governo vai dar desoneração para conter a possibilidade da execução da chantagem que o setor produtivo da qual a Ananda faz parte, aqui é uma brincadeira aqui, mas é assim que acontece. É feito uma faca no pescoço e o governo vai cedendo para cadeias produtivas. A União entregou 150 bi. Qual que é o problema? O problema é que até o Banco Mundial teve um relatório, escreveram nesse relatório, dizendo o seguinte, que as desonerações fiscais, que não é o privilégio do Brasil, isso aí não é jabuticaba só nossa, né?
Geralmente, país subdesenvolvido pratica isso sem controle nenhum, é o caso nosso aqui. Né? Isso aprofunda as desigualdades. Texto literal, documento do Banco Mundial. E isso vem sendo praticado no Brasil aí de forma irrestrita nos anos 2000, governo Lula, governo Dilma, e aprofundou no governo Temer, e ninguém consegue frear essa situação. Quem são os grandes responsáveis? O grande responsável é o parlamento, viu? E falando aqui, alguém que faz parte do parlamento, porque o deputado, em vez de fiscalizar, de conversar com a população, de propor iniciativas, ele fica fazendo lobby para aquela cadeia produtiva que financiou sua campanha. Então, quando a gente toca no tema das exonerações fiscais em São Paulo, os deputados não querem discutir isso. Por quê? Porque se entende que isso é uma prerrogativa do mandato parlamentar conseguir, como conseguiram aí recentemente com os frigoríficos, reduzir de 18% a incidência do ICMS para 12%. Então, virou atividade parlamentar conseguir desoneração. Aí o deputado publica lá no jornal dele: olha, conseguimos, reduzimos para o setor de calçados, uma vitória, 6% a menos de ICMS. Qual é o problema da desoneração fiscal? Que ela está na União e entre os estados da federação. Isso virou um atrativo para conseguir atrair empresas, a chamada guerra fiscal. Então, o governador não abre mão dessa questão. Por quê? Porque ele quer atrair a empresa para o seu estado. E aí, para atrair a empresa para o seu estado, ele abre mão das receitas. Qual é o problema? O problema é que o estado de São Paulo vai abrir mão esse ano de 15 bilhões de ICMS. 15 bi. É o orçamento das universidades nosso mais 5 bi. Então daria para, se não tivesse que fazer os prédios, daria para fazer mais uma Unicamp, uma USP, uma Unesp esse ano, e ainda sobrariam 5 bi para fazer os prédios. Você dá para dobrar. Esse ano nós resolveríamos, começávamos a resolver o problema do setor produtivo brasileiro, tanto fala aí da produtividade, né? A produtividade, pessoal, é infraestrutura. O trabalhador mexicano tem uma produtividade de 25 mil dólares por ano. Ele cruza a fronteira do México com os Estados Unidos e a produtividade dele automática vai para 150 mil. Com a mesma educação. Por quê? Porque é infraestrutura, porque as empresas estão mais preparadas, tem todo o instrumental para o trabalho, tem menos acidentes, você gasta-se menos com deslocamento. Não é? Então, claro, você vai falar, mas a educação é porque se ele está num ambiente que todos têm o preparo para trabalhar, o trabalho rende mais, a produtividade aumenta. Então, o setor produtivo brasileiro, se fosse, vamos dizer assim, fiel ao nome, estaria discutindo essa situação hoje. Esse dinheiro da desoneração sendo investido aí na infraestrutura de um lado, do outro lado no ensino, pesquisa e extensão, porque vocês sabem, o nosso país, em matéria de ciência, é um atraso só, né? Só o que a gente gasta aí nas áreas de dólar com remédios é um absurdo. São um buraco na balança comercial, 25 mil bi, por ano, 25 bi por ano só de importação de remédios que nós podíamos fazer aqui, de outras coisas. Então, meu Deus do céu, combustível de avião, diesel, gasolina, que está todo mundo reclamando do aumento da gasolina. O Brasil importa gasolina, a gente exporta o petróleo bruto, depois importa a gasolina. Então nós temos várias áreas aí para avançar, mas o dado concreto é que as exonerações fiscais impactam o governo federal e os estados, sobretudo no nosso caso. Pra vocês terem uma ideia, fiquei 2 anos na Assembleia para conseguir abrir uma frente parlamentar, para conseguir 19 assinaturas, para poder instalar uma frente parlamentar das exonerações fiscais. Por quê? Porque nenhum parlamentar quer se envolver nesse tema. Porque eles acham que não precisa mesmo de transparência. E o Tribunal de Contas, que é o órgão que assessora a Assembleia, através do seu relator Roque Cittadini, aquele que é ligado à polícia, que todo mundo conhece, o Roque Cittadini, ele disse textualmente, só saiu nos jornais, que nem o Tribunal de Contas sabe quais são as cadeias produtivas e os CNPJs, as empresas beneficiadas com as exonerações fiscais aqui em São Paulo. Então nós não podemos perder essa perspectiva no debate do financiamento das universidades, porque se esse dinheiro entrasse no ICMS, nós teríamos aí um aumento do recurso que é repassado para as universidades. O problema é que esse dinheiro não entra. Na medida que o governador faz por decreto, não passa na Assembleia. Reunião às escuras. Ninguém sabe aqui em São Paulo quais são as empresas beneficiadas. E aí você vai questionar o governo, como nós já questionamos, ele fala que por conta da guerra fiscal é necessário se manter sigilo sobre essas informações. Então não tem transparência, né? Ninguém sabe, e nem o Tribunal de Contas. Tem uma briga na Justiça que infelizmente já vai anos,
e pode demorar mais anos ainda para a gente saber quais são as cadeias produtivas, quem são os empresários e por aí vai, mas é uma informação importantíssima até para que a gente possa organizar uma luta em torno disso. Mas hoje existe essa frente, e eu acho que foi em função disso, inclusive eu sou presidente dessa frente, que eu fui convidado aqui para vir falar desse tema que é muito importante, as exonerações fiscais que impactam diretamente aqui nas universidades e o financiamento da educação, como todo saúde também, todas as áreas, né? O ICMS vincula tudo, inclusive os municípios mais pobres, que a quarta parte do ICMS é o dinheiro que entra lá no caixa da cidade que não tem planta industrial, que tem baixa atividade econômica, é o único recurso que o prefeito da cidade pequena, e que é a realidade do nosso estado, viu pessoal? A maioria das cidades do nosso estado não tem planta industrial, né? A arrecadação de IPTU é pequena, que as pessoas às vezes quase que não conseguem pagar IPTU, tem muita zona rural, então é a quarta parte do ICMS que o prefeito recebe. Na medida que você tem a desoneração fiscal, até os prefeitos das cidades pequenas também sofrem com esse processo, prefeitos e a população, né, que sofre mais. Então, esse é um ponto. O último ponto da questão macro é um ponto também importante, que é o seguinte: setores inteiros que nem pagam impostos. Eu acabei de receber a informação, depois de um requerimento que ficou um ano na Secretaria da Fazenda, eles responderam para mim, a dívida consolidada do Estado de São Paulo até maio desse ano é de 350 bilhões de reais. 350 bi. Só de ICMS, 330. O resto é IPVA e alguns impostos locais, coisas setorizadas. Eu pedi também a lista dos 1000 maiores devedores. E chegou também. Quem quiser depois no final aqui, deixa o zap aí que eu mando a lista dos maiores devedores do estado de São Paulo. E aí tem empresa de venda de remédio, drogaria, tem comércio, tem as empresas famosas, tem de tudo. Redes de supermercado. E aí uma coisa aqui, aí como advogado, precisava falar para vocês uma coisa importante. Virou um grande negócio não pagar imposto. Por quê? Porque tem algumas bancas de advocacia que se especializaram em entrar com ações contra o Estado para não pagar os tributos, infelizmente. E aí o que acontece? Eu sou dono de uma rede de supermercado, pago muito ICMS. Aí eu entro com uma ação para não pagar ICMS esse ano. E aí o que eu faço? O dinheiro que eu ia pagar de ICMS, eu pego e aplico no título do Tesouro Direto do governo federal, que está pagando aí quase 10% ao ano. Então eu deixo o dinheiro aplicado, eu ponho 500 milhões lá naquela aplicação. Aquela aplicação no final do ano vai me render 50 milhões. Eu pago o escritório da advocacia e aguardo o refis, que o governo lança a cada 2, 3 anos. O que é o refis? Refis é um programa para aquelas pessoas, setores que não pagaram seus impostos, poderem pagar sem os juros, sem o mora e sem os encargos. Então virou um negócio esse. E um negócio altamente lucrativo. O advogado ganha pouco, entendeu? E também as empresas não ganham muito, porque elas deixam o dinheiro aplicado em título de tesouro direto do governo federal, que é hoje que rende mais o país, rende mais até do que tem empresa. Basta ver a situação do Paulo Scaff, ele era sem indústria, né? Devia ter porque ele tinha os galpões da família dele lá, ele fechou tudo, pegou o dinheiro e aplicou no governo federal. Ele é o presidente da Fiesp e não tem nenhuma empresa. Ele é um sem indústria e é o presidente da Fiesp. Por quê? Porque grande parte do empresariado brasileiro hoje está fazendo isso aí, tá? Fechando as fábricas, monta uma filial de importador da China, importa os produtos da China e aí deixa o dinheiro aplicado ao governo federal, porque rende 10% ao ano, ainda tem os bônus, né? Se você tiver alguma relação com a superestrutura dos bancos, você consegue pegar os títulos melhores, e aí é mais do que 10% na verdade que te rende se você tiver os melhores títulos por ano. Então, esse é um ponto importante, são 350 bi, pessoal. Não é, então, ó, só para vocês terem uma ideia, o orçamento inteiro da saúde aqui em São Paulo é 42 bi. Né? E o povo sofre, é humilhado cotidianamente na saúde. O orçamento da educação, vamos aqui, eu tenho até a relatoria aqui, ó. Melhor dizendo, o orçamento da educação inteiro do Estado de São Paulo é 42. O orçamento da saúde é 25 bi. Da educação inteira é 42. Então é muito dinheiro, é quase 10 vezes, é 350. Se a gente esticar um pouquinho, dá quase 8 vezes, o orçamento de toda a educação no Estado de São Paulo, desde as creches até o ensino superior. Então, é a dívida ativa. E aí fecha o nosso quadro. Para fechar mesmo, a cereja no bolo, além daqueles que não pagam os impostos, entram na justiça para não pagar, tem aqueles que o sistema do fisco não consegue enxergar, que são aqueles que colocam os recursos em paraísos fiscais. Entendeu? E aí é 400 bilhões de dólares
que os bilionários brasileiros colocam no exterior, em paraísos fiscais. Então é um dinheiro que a gente não consegue nem computar, porque esse dinheiro não está, né, dentro do sistema do fisco, é um dinheiro que está fora do país. O governo lançou um programa aí, olha para vocês verem como são as coisas, o governo federal lançou um programa para quem repatriasse o dinheiro não ia pagar as multas, e entrou por volta de 25 bi. Então continuamos lá fora ainda com... É quase que o valor que o Brasil tem das reservas lá emprestadas no Tesouro Americano. O Brasil tem 400 bilhões de dólares emprestados para o governo americano, e as famílias bilionárias têm 400 bilhões de dólares escondidos aí nos paraísos fiscais. É claro que o Estado de São Paulo, por ser o mais rico da federação, é o que mais perde com isso. Nós somos o que mais, nós somos aqui 30% praticamente aí de toda a movimentação industrial do país e do comércio também. Então, nós somos do PIB. Então, nós somos o estado que mais sofre com a questão dos paraísos fiscais, com esse dinheiro que fica escondido no exterior. Se nós fôssemos colocar em relação ao PIB do Brasil, eu fiz essa comparação aqui para a gente ter uma ideia do tamanho da questão da grandeza do dinheiro que fica escondido lá fora. O PIB de 6 trilhões, né? Você deixar aí 1 trilhão e 700, vai, 400 bilhões de dólares, dá para a gente ter uma ideia do volume de recursos em relação à riqueza do país, que não entra no sistema do fisco. Então, por fora. Então aí fecha a conta nossa. Você tem uma crise? Tem. É verdade, tem vários países sofrendo com a crise, tem vários países sofrendo com a crise. Teve queda na arrecadação? Teve. A Unicamp sofreu com isso, sofreu. O último relatório perdeu 100 milhões. Só que você tem também, muito maior do que isso, o problema da dívida do Estado de São Paulo, que vai consumir, eu já disse aqui, mais do que o orçamento das 3 universidades, são 12 bilhões esse ano. Você tem o problema das exonerações fiscais, esse ano 15 bilhões o governo de São Paulo vai deixar de arrecadar só em ICMS. E você tem, para fechar a conta, o problema da dívida ativa do Estado de São Paulo, que está em 350 bilhões, ou seja, é um dinheiro que não entra no orçamento do Estado, que são as grandes empresas que não pagam os seus impostos, né? E por último, e aí é um problema geral do país todo, que é o dinheiro que fica escondido em paraíso fiscal, e a Polícia Federal, aí os juízes federais não fazem muito esforço para fechar o cerco em cima dessa situação, porque daria para fazer, né, parcerias aí com os órgãos de inteligência internacional, os bancos, sobretudo o sistema financeiro, para poder fechar um pouco o cerco em torno dessas famílias que nós estamos falando aqui, o PIB de 6 trilhões, nós estamos falando de quase 2 trilhões aí escondidos no exterior das famílias ricas do Brasil. Esse dinheiro nem entra no sistema do PIB. Então, por que eu dei esse quadro? Para a gente entender aonde está inserido o debate do financiamento das universidades, né? O debate do financiamento das universidades está inserido dentro de uma discussão de governança, que é um problema hoje central, é que a estrutura política de vários países, mas sobretudo do Brasil, nós temos uma estrutura política que não está se movimentando para enfrentar essa situação. Pelo contrário, né, nós temos um governo hoje oportunista que participe, né? Ele faz parte desse esquema e não tem nenhum movimento no sentido inverso. Porque se nós fôssemos fazer uma reflexão, né, dos próximos 10 anos aqui no estado de São Paulo, esses são os desafios principais. Aumentar a capacidade de arrecadação do Estado, não é? Por fim na desoneração. Ah, Raul, mas você é contra a desoneração por princípio? Não. Desoneração pode ser importante. Se você tem, o Brasil não tem fábrica de transistor, a gente importa todos os chips, né? A gente só monta, Sorocaba tem a fábrica da Flextronics que só monta o celular. A gente não tem a tecnologia para fazer os transistores aqui no Brasil. Nós poderíamos fazer uma parceria aí com as empresas que fazem, sobretudo a Intel, e trazer essas fábricas para o Brasil. Pode ser de interesse nacional ter essas fábricas aqui, não é? E aí você pode ter uma desoneração, mas com prazo, com metas, com critérios e o mais importante, com transparência. Hoje eu disse para vocês, o governador dá a desoneração por decreto, não passa nem pela Assembleia. Não tem meta de quantos empregos vai gerar, não tem meta de que daqui a alguns anos isso vai ser revogado, se essa ciência, essa tecnologia que a empresa trouxe for incorporada ao Estado, não tem nada disso, zero, né? Então, a desoneração, se nós colocarmos em perspectiva, é um tema que precisa ser debatido e que precisa ser enfrentado, e a dívida pública, por último, que também precisa ser enfrentada. Não dá, na verdade é um milagre o Brasil estar funcionando, porque um país que coloca no setor intermediário 22% do PIB, gente, porque emprestar dinheiro não é atividade em si, emprestar dinheiro é o meio, é uma atividade intermediária do ponto de vista econômico, porque a empresa, o cidadão vai montar uma empresa, né? E aí ele empresta o dinheiro para montar a empresa. A atividade fim é montar a empresa, gerar os empregos, vender as mercadorias, né? Ter lá mais valia, o lucro, por aí vai, né?
A atividade intermediária hoje de emprestar dinheiro no Brasil está drenando por volta aí de 22% da riqueza do país. Porque a dívida pública, você tem o Estado que paga para rolar ela, mas tem a dívida nossa também, né? Quem aí já pagou o mínimo da fatura do cartão de crédito, sabe do que eu estou falando, né? Os juros é em média 450%, se você pagar o mínimo. Se você entrar no cheque especial, no Santander, é por volta de 400%. Se você for emprestar dinheiro para pessoa física, no banco, você vai pagar aí 150% ao ano, né? Se uma pessoa jurídica, um empresário for emprestar dinheiro, também a taxa de juros é lá em cima. Então, se a gente colocar pessoa jurídica e pessoa física, né, a média é 30% ao ano no Brasil que é cobrado de juros. Então, na verdade, é um milagre o Brasil estar funcionando ali, porque em tese era para ninguém estar emprestando dinheiro mais, né? Era para pessoa física e, sobretudo, para as empresas não estarem emprestando dinheiro. As transacionais não entram na conta, porque elas emprestam, a Volkswagen empresta dinheiro lá dos bancos alemães e entra com esse dinheiro dentro do país. É por isso que as multinacionais não reclamam da taxa de juros no Brasil. Por quê? Porque elas pegam lá fora. E pegam lá fora e acabam especulando também com o câmbio, emprestando dinheiro para o governo. Às vezes a Volkswagen fala, olha, estou entrando com dinheiro aqui para investir na minha planta. E não investe na planta, empresta para o governo federal. E ela ganha a diferença da taxa de juros na Alemanha e aqui. Então, na verdade, é uma pornografia só, essa situação toda. E as universidades estão inseridas nessa situação, que é o fato de que nós temos hoje no Brasil governos que não têm nem perspectiva de reverter essa situação. E quem perde? Quem perde é a população. Porque o sistema de financiamento das universidades, como eu disse aqui mais uma vez, é um sistema perverso, que todos pagam igual, não é? E o certo do tributo, o correto do tributo, numa sociedade capitalista, que o capitalismo, por si só, ele promove a desigualdade. Então, um Estado dirigido por pessoas sérias, não é? Por pessoas que tenham preocupação com o futuro da sociedade, ele deve fazer o que? O contrabalanço na sociedade capitalista. Deve promover o que? A igualdade. Então deve fazer sistemas públicos de educação, de saúde, deve promover a infraestrutura, porque a infraestrutura, você deixar na mão aí, invisível do mercado, só vai acontecer onde já tem dinheiro, onde o lucro é certo e o retorno é rápido. Ninguém vai querer pôr dinheiro em infraestrutura lá no Vale do Ribeira, por exemplo, porque lá já tem baixa infraestrutura, lá a taxa de retorno é de longuíssimo prazo, né? Investimento em saneamento básico, a taxa de retorno é de longuíssimo prazo. Os caras querem retorno rápido, e retorno rápido é onde já tem infraestrutura. Então esse é um ponto importante, e eu queria terminar com isso, né? Que de fato o que está faltando hoje no nosso país, aqui no estado de São Paulo, é uma governança, né? Governos comprometidos em fazer esse contrabalanço, que é, né, investir em setores importantes. E aí as universidades, não precisa nem falar aqui, né? A Nanda já disse a importância, as universidades elas são fundamentais para que a gente possa ter lá na frente independência tecnológica e possa estar aí no estado da arte, aí, avançando em áreas fundamentais de conhecimento, tá bom, pessoal? Para quem quiser se aprofundar depois, o professor Ladislau, ele acabou de lançar esse livro aqui, que é a Era do Capital Improdutivo, e é bacana porque essa parte aí da questão, sobretudo da dívida pública e da dívida das famílias e das empresas, ele tratou aqui em detalhes. Então quem quiser se aprofundar depois, é um pouquinho do que eu falei aqui, está no livro dele, tá bom? Muito obrigado aí pelo convite, e eu fico aqui para a gente poder continuar batendo um papo sobre esse tema importantíssimo. Gente, agora eu vou abrir para inscrição. Quem quiser fazer alguma colocação ou pergunta, pode, por favor, fala comigo. Bom, dentro desse debate do financiamento, que a gente tem feito muito exaustivamente na Unicamp nos últimos meses por conta do aprofundamento dessa crise, vem também aí dentro disso uma discussão sobre outras formas de financiamento, né? Daí eu queria, se possível, que o Raul comentasse um pouco em relação a isso, porque a forma com que vem avançando na Unicamp já tem essa ofensiva aí, não só de setores das universidades, do próprio governo estadual e também da mídia,
colocando uma nova possibilidade de financiamento das universidades, que é o financiamento privado. Inclusive, não levando em consideração que a gestão privada do serviço público já é uma realidade das instituições, né? Na Unicamp a gente pode elencar aí algumas formas onde a gestão privada consegue se entranhar na estrutura pública, né? Uma das formas é a própria terceirização, que é praticada na Unicamp, né? Uma forma de privatizar um serviço que vários serviços que são prestados pela universidade e que hoje a gente conta aí com grandes contratos com empresas de terceirização, trabalhos precários na universidade, enfim. Uma outra forma de privatização que a gente também observa aqui na Unicamp avançando, principalmente com essa reitoria recém-possada aqui da Unicamp, que tem uma plataforma política um pouco nesse viés, das parcerias público-privadas, né, com convênios de cooperação entre a Unicamp e outras empresas, não considerando inclusive que essas empresas, né, acho que assim como o Raul traz aqui, não têm interesse direto sobre setores estratégicos para o desenvolvimento da economia, né? Muito pelo contrário. Essas empresas, elas não são isentas de interesse político, e o interesse político delas está muito relacionado ao lucro que elas vão ter. E por isso investem na pesquisa das universidades públicas, porque sabem que é uma pesquisa de qualidade e não fazem como no exterior, né? Que essas grandes multinacionais têm seus próprios laboratórios de pesquisa e desenvolvimento ligados à empresa, né? E aqui usa essa forma mais barata de desenvolver seus produtos, de otimizar seus serviços, que fazendo essas parcerias com as universidades públicas. E aqui na Unicamp também a gente tem um outro fator mais conjuntural aí, mas que entra também para o rol dos problemas em relação à gestão do orçamento, que é a compra da Fazenda Argentina, né? A gente tem aqui a Unicamp comprando no ano de 2013 uma área que é equivalente quase ao tamanho que a Unicamp tem hoje, e o que a Unicamp está fazendo com essa área, ao invés de investir para ampliar a universidade, está arrendando para a plantação de cana, né? Então a gente vê o quanto de fato esse viés, esse olhar sobre o financiamento, sobre a gestão do orçamento está ligado à iniciativa privada e aos interesses das grandes empresas que de fato não têm o interesse aí de, enfim, fazer avançar a educação, a ciência. Então eu queria que, se possível, vocês comentassem um pouco em relação a isso. Existem formas alternativas de financiamento para as universidades que a gente possa discutir, né? E qual seria aí, no caso, os problemas, né, da gente ter esse avanço do financiamento privado sobre a universidade, num cenário que, inclusive, a mídia já vem defendendo aí há alguns anos a cobrança de mensalidade nas universidades, que é algo que acho que a gente tem que resistir também a atacar esse problema e não deixar que as nossas universidades, que são patrimônio do povo, né, não é só nem da comunidade universitária, mas do povo de São Paulo, a gente não pode deixar que elas caminham nesse sentido. Valeu. Pessoal, olha, essa história da Fazenda Argentina eu nem sabia, eu vou dar uma olhada nisso aí. Estou levando isso como uma denúncia até, porque arrendar para plantio de cana, né, monocultura. Poxa vida. Só falta estar sendo jogado agrotóxico de avião lá também, como acontece em algumas regiões aí, que prejudica a qualidade de vida da população do entorno. Eu vou falar para vocês aqui o que eu penso dessa história do financiamento. Eu tenho um projeto na Assembleia para puxar o ITCMD para 8%, que o ITCMD eu acho que seria um bom imposto para financiar as nossas universidades. Mas eu acho que a base do ICMS que tem hoje não daria para tirar também. Porque a gente corre o risco de se abrir uma discussão como essa, e se tirar a base do ICMS e ficar sem base nenhuma, e aí perder os 10 bilhões aí, que seria aí para nós, pior dos mundos. Eu acho que nós poderíamos manter a base e ir migrando no longo prazo para outros impostos. Vou citar aqui, o primeiro deles seria esse, o ITCMD. A arrecadação do ITCMD com piso está em torno aí de 3 bi, né?
Se a gente aumentasse mais do que vai dobrar, né, sair dos 3 para 8, então ele pode chegar num volume grande e isso poderia adicionar um valor de recursos aí considerável para as nossas universidades no longo prazo. É claro que não dá para fazer isso no solavanco, por isso que nós propusemos inclusive um escalonamento, né? A cada ano o ITCMD vai subindo e incidindo sobre imóveis acima de R$1 milhão, até chegar lá em imóveis e herança. Para quem não sabe, só para eu falar como é que funciona esse negócio, o ITCMD é o seguinte: o cidadão morreu, deixa uma herança, né? Geralmente são imóveis, casas. Isso na hora de você fazer a transmissão do titular para os herdeiros, lá no cartório, né, tem que pagar essa taxa. E no estado de São Paulo é o piso. Então a ideia é aumentar, mas aumentar também a faixa do volume de recursos que está sendo feita a transferência. Então você parte de 2,5%, 3% para 4%, incidindo uma herança de R$1,5 milhão. E aí de 4 para 6, incidindo herança de 3 milhões. Até chegar nos 15, 20 milhões e por aí vai, entendeu? Então você faz em faixas de herança que estão, vamos dizer assim, que são consideráveis e de forma escalonada para impactar. O ideal seria que nós tivéssemos isso em escala nacional até chegar perto do que é praticado nos países, vamos chamar assim, dos ricos, né? Os 7 países ricos, todos eles trabalham perto da casa dos 50% do ITCMD, todos. E a questão de comparação é muito interessante, viu, pessoal? É bom, aliás, eu acho que deveria ser usado mais nas pesquisas que a gente faz. E aí, falando aqui como mestrando em economia, a gente deveria fazer mais pesquisa, comparar, porque comparar é muito interessante, né? Comparar o município que tem um transporte melhor que o do outro, comparar o valor das coisas que são pagas, comparar os países, as áreas que funcionam num país com as áreas que não funcionam no outro. E esse negócio do imposto é muito interessante comparar, né? Tem muito brasileirinho aí que vai para Disney, nossa, fica vislumbrado, ah, que legal, é a Disney lá, dá para andar de noite, é tudo tranquilo, tá cheio, vai lá, dá para comprar as coisas baratinhas lá em Miami, é tudo baratinho. Só que não quer comparar como é que funciona o sistema tributário. Nós temos que comparar o que financia ali, entendeu? Como é que eles financiam lá, como é que nós financiamos aqui? Tem muita gente que fala, os Estados Unidos é o país, que a pessoa que tem uma boa ideia se dá bem, os bilionários, o Bill Gates, olha que legal, lá os ricos ajudam os pobres, o Bill Gates inaugurou um centro de pesquisa lá em Harvard, o Steve Jobs inaugurou um hospital de graça para as pessoas que não têm dinheiro. Sabe por que o pessoal lá faz isso? Por uma razão muito simples. É a única forma de você escapar a bater na hora de fazer a transmissão do seu herdeiro. E eu vou citar um caso aqui, ó. Um dos maiores empresários do Brasil, Antônio Emílio de Moraes, né? Ele faleceu recentemente e não tem uma universidade, não tem uma creche com o nome desse homem. Nada, não deixa nada, né? Nada. Por quê? Porque a mordida não tem escapar. A mordida é baixa na hora de transmitir para os herdeiros. E aí, como a mordida é baixa, não tem nem como você criar uma incidência em cima, porque a mordida é muito baixa. Deveria, se nós aumentássemos, nós podíamos criar essas escapatórias, ó. Vamos lá, lá no Setúbal, dono do Itaú, a hora que morrer vai transmitir para os herdeiros o banco e vai pagar 40%. Se quiser ter um abatimento de 10%, vai ter que investir em universidade pública, em hospital, em educação, sei lá, esporte, entendeu? E aí nós vamos ver esse pessoal começando aí a usar aquilo que é construído coletivamente. Porque Steve Jobs, Bill Gates, ninguém ia fazer esse patrimônio aí, Zuckerberg, ninguém faria o patrimônio se não tivesse, primeiro, os funcionários, segundo, todo o conhecimento acumulado da humanidade, né? Porque a matemática não surgiu agora, lá nos Sumérios, lá, se você for pegar lá atrás, entendeu? Nada surgiu do nada, tudo tem um processo e a humanidade inteira contribuiu, né? Entendeu? Desde a Lúcia, o primeiro ancestral nosso, que está lá no Museu da Ciência de São Paulo até agora, né, lá no sul da África até agora, é um processo de construção coletivo. E aí o cara fica bilionário, entendeu? Passa dessa para o próximo plano e a mordida é 2,5% aqui em São Paulo. Isso é uma piada, né, gente? Na verdade é uma palhaçada isso aí, entendeu? Isso é um absurdo a gente admitir um negócio desse aqui entre nós. Mas como a Veja não discute esse tema, a Rede Globo não discute esse tema, entendeu? E a Folha de São Paulo menos, e o Estadão então nem sequer, é um tema que passa. O Congresso, vocês sabem, né? O parlamentar, ele repete o que ele lê na internet e o que ele lê nas revistas e nos jornais. Ele não formula muita coisa, até porque a capacidade dos parlamentares do nosso país, né? Entendeu? É bem baixa, né? Você pega os exemplos que tem aí, nossa senhora. Então ele não formula, entendeu? Ele lê o que ele vê, o que tem na banca. O que tem na banca é ver, o cara lê lá. O cara é eleitor do Bolsonaro, aí viu que a Veja agora está contra o Bolsonaro. O cara já está meio assim, né?
porra, mas talvez eu não vou votar no Bolsonaro, já põe uma interrogação na cabeça. Mas é assim que fala, Pedro. Todo mundo era Dória. Agora a Folha de São Paulo e o Estadão começaram a bater no Dória, a turma já, opa, talvez o Dória não se dê. Esse pessoal forma opinião. E qual que é o nó do Brasil? É que nós somos uma ditadura em matéria de pluralidade de opinião pública. Porque a sociedade de massa, pessoal, a opinião pública é central. Por quê? Porque da mesma forma, quando você vai na gôndola do supermercado, tem vários produtos ali, você quer comprar sabão, né? Tem vários tipos de sabão, você pode escolher. Saber para onde vai a sociedade também é uma questão de você ter uma pluralidade de opiniões, porque senão você não tem. E na medida que você não tem essa pluralidade, o cara só acha que o caminho é aquele ali, ó. Redução do Estado, menos impostos, mercado livre, entendeu? Sem regulação, PPP, privatização, e aquilo ali, o cara acha que é isso aí. O problema é que isso aí vem sendo feito no Brasil desde o Collor, e o Brasil só está andando para trás. Nós tivemos o governo do PT aí, saiu algumas coisas sociais importantes, entendeu? Teve uma questão de emprego também importante, mas o dado concreto é que na estrutura da sociedade, os trabalhadores só estão perdendo só no Brasil. E o sistema de saúde nosso continua como uma miragem, né? A lei é importante, mas no funcionamento mesmo é quase zero. Então, para responder essa questão aqui do financiamento, né, nós devemos partir para outras fontes no longo prazo. E uma delas eu já apontei no Plano Estadual de Educação. Nós fizemos uma guerra na Assembleia em torno dessa questão, não conseguimos aprovar, e aí a gente fez um projeto autônomo, que no longo prazo o ITCMD seria uma boa fonte. Aliás, eu acho que deve ser bandeira de luta isso. Por quê? Porque nós discutimos o problema dos milionários do Brasil não pagarem quase nada quando transferem a sua herança, e discutimos também a questão do financiamento das universidades. Aí uma boa fonte, eu acho que é uma fonte inclusive mais justa, muito mais justa do que o ICMS. Outra seria as questões já que estão colocadas, que está colocada, por exemplo, aí, que caiu no Brasil, que já existia, que é a taxação de lucros e dividendos. Taxação também sobre movimentação financeira, que perdeu, que não tem, é zero. Né? Então, combater a evasão fiscal, combater paraíso fiscal é importante, combater o esquema que virou, a grande esquema que virou, não pagar os impostos aqui em São Paulo. Mas como fonte de financiamento permanente, eu acho que o ITCMD seria uma boa aqui para nós, aqui no estado de São Paulo, para a gente poder dar vamos dizer assim, um impulso nas universidades. Né? E uma outra questão importante que era importante levantar, mas aumentar, porque o pessoal muito pergunta isso aí, Raul, mas você quer aumentar o dinheiro das universidades para quê? E aí é uma reflexão que nós precisamos fazer também, né? Papel da universidade num país subdesenvolvido como o nosso. Porque a Universidade de Harvard, ela é o que é, não porque ela está solta no ar, é porque ela está dentro do território dos Estados Unidos. Ela está ligada ao projeto imperialista dos Estados Unidos. Inclusive leva promotor nosso lá para dar curso para vir aqui ficar rotando aí. Que o maior problema do Brasil é a corrupção. O Brasil tem mais de 100 países mais corruptos que o Brasil. O Brasil é de longe um dos países menos corruptos. O problema do Brasil é a desigualdade. Desigualdade, nós somos o maior do mundo. O maior disparado, gente. Mas disparado assim, longe mesmo. Entendeu? Corrupção, tem uns 70 países mais corruptos que o Brasil. Isso não é o que estou dizendo, nos organismos internacionais. Mas o cara vai fazer o curso lá e volta para cá. E o problema é que não volta no Brasil só. Ele volta na Argentina, ele volta no Peru, ele volta na Bolívia. Os filhos da elite latino-americana vão para as universidades lá e aprendem o que eles querem que aprenda lá, porque lá a universidade cumpre um papel, entendeu? A Universidade de Paris cumpre um papel na hegemonia francesa. A Universidade da Alemanha, nenhuma ciência está solta no ar. E qual que é o problema nosso aqui? Tem um discurso bocó entre nós, de que a universidade tem que estar solta no ar, é o saber pelo saber, a ciência solta. Não, as universidades têm que ter um papel em um país subdesenvolvido como o nosso. Qual que é o papel? O papel é lutar pelo desenvolvimento nacional. É um absurdo, por exemplo, o Brasil importar diesel e gasolina. O Brasil importar combustível de avião. O trabalhador no Brasil não consegue andar de avião porque é muito caro a tarifa. Um dos motivos centrais é que o combustível é importado. Sendo que nós temos aí pré-sal, petróleo aqui no Brasil. Então nós devíamos avançar nessa área de investimento em ciência, em pesquisa, entendeu? Não é você transformar a universidade numa corrente de transmissão da Petrobras. Mas as duas precisam dialogar com transparência, controle social sobre essas questões. Entendeu? A universidade precisa dialogar com o problema do saneamento básico. O Brasil é um país que tem metade das casas só estão ligadas no sistema de saneamento. Entendeu? Então nós temos que ter um casamento entre a nossa universidade e os dramas do nosso povo. Porque se a gente não faz isso, a direita aí que defende a privatização ganha um espaço enorme. Porque o povo, cidadão
o que ele olha? Olha para a universidade e começa a achar que de fato é um investimento desnecessário. Era muito melhor pegar esse dinheiro e asfaltar a rua da casa dele, entendeu? Se você não tem um casamento da universidade com os desígnios do país. Então essa é uma reflexão importante. Por quê? Porque nós queremos mais dinheiro. Mas queremos mais dinheiro para um objetivo estratégico das nossas universidades. Não queremos mais dinheiro só para pôr mais aluno e para ter mais gente fazendo parte da elite intelectual do país. Não. Nós queremos mais dinheiro nas universidades para ter mais gente fazendo parte da elite intelectual do país com um projeto de país. Esse é o ponto central. Porque mais dinheiro por mais dinheiro, vou ser sincero para vocês. Tem algumas áreas do conhecimento aí que se pudesse cortar o dinheiro que está sendo colocado lá, entendeu? Porque fazer pesquisa para entregar para multinacional, depois para os caras patentearem e venderem para a gente como remédio, é melhor fechar o departamento, entendeu? Vou ser sincero aqui com vocês, melhor fechar. Fecha o departamento, porque vai dar dinheiro para. Então depois o cidadão vai comprar o Tilenol na farmácia, tem que pagar lá a patentezinha que foi feita lá por um laboratório de pesquisadores que muitas vezes, como aconteceu com o Puaçu, e tem muitos exemplos aí na literatura de situações de pesquisadores brasileiros que desenvolveram pesquisa, e a pesquisa foi absorvida por laboratórios internacionais e nós pagamos royalties hoje por esse conhecimento que foi feito aqui, mas foi feito solto, você entendeu? Foi feito solto, ninguém está solto nesse mundo. Solto tá, os bocó que estão achando que tem conhecimento solto. Você fala, o cara faz o PPP lá, pesquisa dele numa área, entendeu? Essa pesquisa, na hora que ela cai na multinacional, na hora os caras pescam. Você não acha que tem ninguém está brincando nessa história. E, infelizmente, entre nós, está precisando amadurecer esse debate, eu acho, mano. Então, a discussão tem que ser mais dinheiro para a universidade, muito mais dinheiro. A fonte de ICMS já está esgarçada. Nós estamos discutindo passar dos 9,47 para 11,6, né? Tem essa discussão. Vou dizer para vocês, é muito difícil hoje, porque a luta em torno do ICMS está muito grande. Os municípios querem manter o filão deles, né? A educação quer manter o seu filão, ninguém quer perder, né? Então eu acho que talvez a gente girar por ICMD seja uma boa discussão, até porque, tirando aí os donos dos grandes meios de comunicação, os bilionários do Brasil, a população é diminuta, pequena. Nós somos o país mais desigual do mundo, então no topo da pirâmide tem pouca gente. Então seria muito mais, na minha avaliação, até fácil do governo, né? Se nós tivéssemos o governo, porque hoje não tem também, né? Hoje é um bando de oportunista à frente aí do Estado brasileiro. E nas diversas esferas, aqui no governo de São Paulo, nós temos um oportunista mais de marca maior, entendeu? Esse aí, pra vocês terem uma ideia, não manda nada para a Assembleia, só manda projeto para lascar. Chegou agora, segunda-feira, vocês sabem o que está escrito no projeto? Congela os investimentos nas áreas sociais. O mesmo que o Temer aprovou, vocês sabem que o Temer aprovou o projeto desse, né? Por 20 anos. Né? Ele mandou para a Assembleia um igualzinho. Tá? Chegou o PL 920, para quem quiser dar uma olhada depois. Inclusive eu estava dando uma olhada nele, porque ele é meio grande o projeto. O que o Alckmin conseguiu? Ele quer ficar 2 anos sem pagar a dívida de São Paulo, para o governo federal, que é 12 bilhões. Né? E em troca, ele vai entregar saúde, educação e investimento em infraestrutura. Entendeu? Vai fazer como se fosse uma permuta. Ele se compromete de não ampliar os investimentos nessas áreas, em contrapartida o governo federal abre mão de receber os recursos da dívida pública por 2 anos. Então é uma situação, uma situação de troca aí, no mínimo absurda, né? Para quem está preocupado aí com o desenvolvimento do nosso Estado. E essa questão da denúncia da Fazenda Argentina, eu vou pedir informações aí, porque o pessoal da reitoria está sempre lá na Assembleia lá, pedindo recursos, né? Nós vamos colocar isso aqui na pauta de conversações, porque é interessante saber o que estão fazendo na fazenda. Então, sendo que está sem dinheiro na universidade, né? Arrendar para outra coisa, então arrendar para a monocultura da cana é complicado. Eu não sei, vai ter mais pergunta aí, como é que tá? Pode ser pergunta ou crítica também, não concordar com o que falei, não tem problema não. Boa tarde a todas e todos, meu nome é Mariana, eu fui estudante aqui na Unicamp, sou servidora e agora sou vereadora aqui na cidade de Campinas pelo PSOL. Gostaria de saudar o Enfrente, o coletivo, pela a realização dessa discussão e os estudantes por essa luta importante, né, que foi barrar o aumento do bandejão, e saudar o Raul, nosso deputado, lá na Assembleia Legislativa. Eu tive o prazer de participar do lançamento da Frente Parlamentar contra as desonerações, né, a Frente Parlamentar que está investigando aí as desonerações do Estado de São Paulo, e eu acho que esse é o debate mais importante, Raul, que se coloca em nível estadual e também em nível municipal.
Porque esse quadro que você desenhou, que acontece em nível estadual, em nível municipal é a mesma receita. O governo Jonas aplica a mesma receita. Recentemente na Câmara nós tivemos aumento de IPTU e aumento de TBI, inclusive numa sessão chamada Na Calada da Noite, foi convocada na quarta-feira à noite para quinta-feira de manhã, que é para não dar tempo da população discutir. Então aumenta impostos para a população, ao mesmo tempo alguns meses atrás fez o refis, que é exatamente o perdão dos grandes devedores, dívida acima de R$1 milhão. Ele parcelou em 100 vezes com juros compensatórios de 6% ao ano, ou seja, abaixo da taxa Selic, que na verdade é para incentivar os grandes inadimplentes, esses que podem até especular por não pagar os seus impostos. Até eu encaminhei um requerimento de informação e eu descobri que os 100 maiores devedores de Campinas devem R$4 bilhões, que é metade da dívida ativa do município. São exatamente esses grandes devedores que são beneficiados com o refis. Então, na verdade, a prefeita está taxando os de baixo e isentando os de cima. Agora nós vamos começar também, estamos mandando requerimento, questionando as desonerações, porque precisa ter contrapartida para o município. E a ideia nossa é cruzar os dados das desonerações com as isenções, com os beneficiados pelo refis. E é interessante porque isso também vai impactar na vida do estudante, porque as áreas, os setores que o governo tem mais privilegiado é exatamente o setor de transporte, que impacta na vida do estudante, que impacta na renda, impacta no custo de vida dos estudantes aqui na cidade. O prefeito Jonas Donizete tinha aumentado a tarifa no começo do ano, sob o argumento de que tinha que reduzir o subsídio. E agora, em julho, aumentou em 25% os subsídios para as empresas de transporte. Então, não tem dinheiro para a educação, vai rebaixar o orçamento da cultura, não tem dinheiro para todas as áreas sociais, mas aumentou o subsídio dos transportes. E o setor dos empreendimentos imobiliários. Em 2015, teve um projeto que isentava os empreendimentos imobiliários de IPTU, e uma das áreas mais que o prefeito Jonas está colocando como fundamental para incentivo dos negócios imobiliários é exatamente aqui a região de Barão Geraldo. O plano diretor, que vai ser encaminhado para a Câmara agora, foi encaminhado para a Câmara e deve ser votado no próximo mês, prevê a ampliação de 80 mil pessoas aqui na região de Barão Geraldo. É um grande crime ambiental, porque inclusive vai colocar em risco. A ideia deles é ampliar o perímetro urbano, sendo que Campinas é uma cidade que só se ocupasse os vazios urbanos dava para aguentar o crescimento populacional dos próximos 60 anos. Isso é dado da própria prefeitura, da pesquisa que a prefeitura fez, mas eles vão ampliar o perímetro urbano, ou seja, colocar em risco as nossas matas. E uma das áreas prioritárias de expansão é exatamente aqui, a região de Barão Geraldo, com isenção de IPTU dos grandes empreendimentos, com isenção de 3 anos da outorga onerosa, quer dizer, o empreendimento que quiser construir acima do limite estabelecido pela prefeitura, ela vai ter 3 anos de isenção, não precisa pagar nada. A prefeitura vai absorver e os contribuintes vão absorver todo o custo do trânsito, dos equipamentos públicos. Então, assim, vai ser grande negócio para os grandes empreendimentos, e eu tenho certeza que isso vai impactar nos valores dos aluguéis também aqui em Barão Geraldo, que já é um dos problemas fundamentais. Então, quando a gente discute a democratização da universidade pública, a gente precisa discutir as condições que os estudantes têm de morar e de viver, de sobreviver e estudar. E, na minha opinião, o governo Jonas, assim como o governo estadual, está impactando os de baixo, e os estudantes vão sofrer isso também nas consequências, e isso impacta também na possibilidade de acesso da população, dos pobres, à universidade pública. Então nós estamos fazendo esse combate também aqui na Câmara dos Vereadores, e acho muito importante o combate que o Raul está fazendo na Assembleia Legislativa e o combate que os estudantes e o coletivo em frente vem fazendo aqui dentro da universidade. Tá bom? Obrigada. Tem mais alguém para falar? Matheus? Boa tarde a todos, Matheus das redes sociais.
Saúde do Raul, obrigado pela presença, Nandinha também, parabéns pelas exposições. E a minha pergunta mais ou menos vai no sentido de que a gente vem vivendo um momento onde, depois da greve do ano passado, com a votação das cotas e com essa aprovação, o que o Unicamp deveria fazer, na verdade, é aumentar, por exemplo, a moradia, diminuir o custo do bandejão, aumentar essas redes de permanência na universidade. E, na verdade, o que ela faz com esses cortes é diminuir. Os estudantes vêm para cá e não vão conseguir se manter. E a gente tem um quadro que não somente ocorre aqui, mas também ocorre em outras federais, em outros estaduais, de redução das permanências. De praticamente uma exclusão do estudante bolsista, do estudante negro, do estudante pobre, e dentro de uma universidade que é praticamente excluída da cidade de Campinas. Uma universidade que está no bairro elitizado, uma universidade que está longe do centro, uma universidade para que muitas pessoas, somente o HC, só hospital. E a gente dá aula no curso, a gente sempre escuta muito dos nossos estudantes que quando a gente pergunta o que é Unicamp, eles falam que é só HC, festa, algumas outras coisinhas. Não se sentem parte disso, e esse é um grande problema, né? A universidade tem um trabalho, tem um dever com a sociedade de produzir ciência, como você bem falou, e atender às demandas da sociedade. Na verdade, ela vai se excluindo cada vez mais. E esse quadro, junto com as justificativas da reitoria de crise, vai diminuir mais ainda essa participação, vai restringir ainda mais o estudante de estar aqui, de passar no vestibular, de ficar, de permanecer, se desenvolver, mas também de ela, da universidade, se colocar para a sociedade. Eu queria entender, Raul, que você comentou um pouco na sua última fala, no final, um pouco sobre isso. Como que a gente pode trazer essa conclusão para cá e como que a gente pode colocar isso num debate com a reitoria sobre essa questão da permanência? Sobre essa questão das bolsas, a questão do bandejão, que é permanência, não um serviço, como a gente bem coloca, isso é um direito dos estudantes. E não só dos estudantes, mas também dos funcionários, que vêm sendo demitidos, que vêm sofrendo processo de terceirização. Como que você entende essa questão de trazer a população para a universidade estar para ela, e também essa questão das bolsas, da permanência e da vivência aqui dessa população que vai agora entrar após esse processo das cotas, tá bom? Valeu, pessoal. Pessoal, a universidade, por exemplo, esse trabalho do cursinho que o pessoal das universidades faz, isso aí já é uma baita coisa, né? Para levar o papel da universidade para quem está na luta para tentar entrar e facilitar o acesso, né? Eu sou um grande incentivador dos cursinhos populares, ajudo da maneira que posso, e acho que é uma baita coisa. Em Sorocaba tem também da UFSCar, os alunos da UFSCar também fazem, da USP também tem, da Unesp em frente, então esse é um trabalho que é feito, nós precisamos impulsionar e ajudar na medida do possível, eu acho que é muito bacana. Agora, é claro que a reitoria poderia caminhar nesse sentido, pode caminhar nesse sentido, e aliás tem muitas iniciativas. Tem o trabalho, por exemplo, da empresa pública de Campinas, a IMA, que é uma empresa pública municipal de capital misto, que na área de tecnologia, ela tem vários pesquisadores aqui da área de tecnologia que são da Unicamp, que inclusive ajudaram na formulação da IMA, que faz sistemas de computação para toda a rede pública e para a utilização da Prefeitura Municipal de Campinas. Isso daí já tem mais, desde os anos 90 isso acontece. Isso foi uma parceria feita com a Unicamp. Dá para citar aqui, ficasse aqui, milhares de exemplos de trabalhos importantes das universidades. Citei um aqui de Campinas, mas tem vários, né? As universidades brasileiras ajudaram demais para que a gente pudesse ser ponta de lança na engenharia na área de prospecção de petróleo em águas profundas, por exemplo. É um trabalho, os engenheiros da Petrobras, grande parte deles são formados nas nossas universidades. Então é um trabalho importante. Então você tem vários exemplos. A questão central é que nós precisaríamos de muito mais áreas, né? E de uma ampliação também do acesso ao ensino superior, de uma ligação das nossas universidades com o Projeto Nacional de Desenvolvimento do país. Esse é o ponto. Como o Brasil não tem Projeto Nacional de Desenvolvimento, se você não tem o principal, como é que você vai ter o acessório? Então o acessório fica solto. Só que como não existe vácuo de poder, o acessório que fica solto, ele é cooptado por alguma transnacional, alguma multinacional, ou por algum interesse menor. Seja o interesse do servidor corrupto, entendeu? Ou seja o interesse de alguém vai ocupar esse espaço na medida que ele deixa de existir. E no Brasil vem deixando de existir, sobretudo nesse momento da vida nacional, que nós estamos vendo, na minha avaliação, os piores momentos da vida nacional brasileira, com esse conjunto de oportunistas aí que assumiram o Estado Nacional e também vários governos estaduais. Então,
Esse é um ponto. Agora, abrir a universidade, a gente já está fazendo já. Eu acho que os cursinhos são um baita exemplo disso. Né? Reuniões, debates, toda vez que a comunidade participa, seja dentro ou fora do campus, da discussão, do ensino, da educação, já é importante. Até porque, pessoal, a ultradireita está aí, viu? A Câmara Municipal que aprovou em primeira discussão a escola sem partido. Né? Escola sem partido, na verdade, é a escola sem o saber. É o bloqueio do espaço do conhecimento, da discussão do conhecimento. Né? E vários municípios estão fazendo esse debate aí, da escola sem partido. Daqui a pouco vem a universidade sem partido também, viu? Tá? Se tem na escola, por que não na universidade? Então nós temos aí um choque de visões sobre o papel do conhecimento, do ensino, da pesquisa e da universidade, das escolas como um todo no Brasil, que está colocado na mesa. Tem projetos aí antagônicos que estão sendo aí patrocinados. Eu queria fechar aqui a participação na mesa, agradecer mais uma vez aqui o convite, muito obrigado mesmo, tá aqui com a Nanda, tá? Obrigado mesmo pelo convite. Eu queria fechar com um tema importante, que aqui nós estamos na universidade, eu acho que dá para fazer essa discussão, que é o tema seguinte: quando a gente abre os jornais do Brasil, qual é o principal tema colocado no noticiário brasileiro, nas revistas e nos jornais? O principal tema, se você for fazer um levantamento, é corrupção. Esse é o principal tema. E muita gente, inclusive pesquisadores nossos, professores nossos, acham que esse é o principal tema, que esse é o nó gordo da sociedade brasileira, que essa é a principal questão. E aí fazem uma digressão, tem intelectuais aí importantes no Brasil, fazem uma digressão, que por conta da herança portuguesa, os portugueses vieram para o Brasil e trouxeram o patrimonialismo, trouxeram o homem cordial corrupto por natureza, e nós somos o país da corrupção, e nós temos que enfrentar esse tema, porque ele é o principal tema nacional. Isso aí, na verdade, é para tirar o foco, viu? Os principais jornais do Brasil eram para estar discutindo o quê? Discutindo isso aqui que nós estamos conversando aqui. Para onde está indo o dinheiro? Esse é o tema nacional, entendeu? Primeiro que o Brasil não tem nada a ver com Portugal. Portugal nunca teve escravidão. Qualquer um que estuda história sabe disso. A Igreja Católica em Portugal não admitia escravidão lá. Então não tinha escravidão em Portugal. E o Brasil é um país que conviveu com a escravidão 350 anos. Foi o último grande país a abolir a escravidão. Bom, e o que formaram as instituições, o que formou a nossa cabeça, 500 anos de história, foi esses 350 anos aqui. Foi esses 350 anos que explica por que o Estado brasileiro nunca fez política pública de larga escala. Nunca fez política habitacional, deixou proliferar as favelas. Nunca fez política de justiça, judiciário para todos. O judiciário no Brasil ele tem nome e sobrenome, tem endereço. Se você olhar os 700 mil presos, ele explica o que é o sistema de justiça brasileiro. Quem são os 700 mil presos? São semi-analfabetos, entendeu? Negros, jovens, pobres, moradores das periferias, inclusive os membros do crime organizado. Alguém aqui já teve interesse em pegar a página policial e ver quem são os membros do crime organizado? Quando prende a facção PCC, você já viu no jornal a foto dos membros do PCC? Você olha a foto, cidadão, chinelo de dedo, um de cada cor, entendeu? Camisa tudo suja, desbotada, vai dar um sorriso, tem 2 três dentro da boca, vai ver a escolaridade de ensino fundamental completa. Esses são os membros do crime organizado no Brasil. Então aí no centro prisional. É o que terroriza o sistema judiciário. O promotor passa a vida inteira combatendo, ganha 100 mil reais para passar a vida combatendo os membros do crime organizado. São os pobres, né, que moram nas periferias do Brasil. O dinheiro do tráfico, né, não fica com o menino da boca lá. O dinheiro do tráfico passa por dentro do Santander, por dentro do Banespa, pelo sistema financeiro. O dia que nós tivermos um sistema de justiça no Brasil que não seja o herdado da escravidão, seja o sistema de justiça da democracia, da república, o promotor e o juiz vai ter que trabalhar em outro foco no Brasil. Vai ter que mudar o foco, entendeu? O dia que nós tivermos políticos no Brasil, o Estado brasileiro tiver homens públicos, mulheres, tiverem pessoas com espírito público, e que não tiverem presos a herança da escravidão, nós vamos ter um Estado Nacional que vai fazer o quê? Política de habitação de larga escala, vai fazer isso que a Mariana falou aqui, planejamento urbano, que é o mínimo, né? O que eles fazem nas prefeituras? Campinas aqui foi exemplo de case de sucesso, viu? Com o Quercia, que era vendedor de terreno, case de sucesso. Como ficar bilionário a partir de uma prefeitura? Você faz o seguinte, muito simples, você pega o planejamento urbano e faz isso aqui, ó.
Isso aqui fosse o centro da cidade. Tem toda a infraestrutura aqui, né? Tem energia elétrica, tudo. Então você pega a prefeitura e abre uma nova área de expansão aqui, bem longe do centro. E aí você e seus amigos compram tudo no entorno. E aí a prefeitura leva a avenida, leva a luz elétrica, leva o ônibus, leva o saneamento básico. Isso aqui era vendido por alqueires ou hectares e depois passa a ser vendido a metro quadrado. Campinas foi o que? Sucesso nos anos 70 e virou esquema do Brasil. Hoje nenhuma cidade brasileira média termina. Toda cidade brasileira média vai terminando. No centrinho tem tudo, tem internet, tem luz elétrica, tem saneamento, tem ponto de ônibus, tem a creche, a escola. Aí você sai do centro, já tem um asfalto, mais ou menos, aí você vai para a periferia, já não tem mais nada. E cada vez que você sai perto, longe do centro, vai ficando sem nada, e ali está o perfil onde o povo mora. Viu? E esse virou modelo de desenvolvimento, isso aqui para enriquecer as empreiteiras, o setor imobiliário, está na cara. Imagine, vai liberar toda essa área de expansão, enquanto que você tem ainda milhares de terrenos vazios no perímetro urbano. Vocês sabem que na Alemanha, pessoal, por isso que eu comparar é legal. Na Alemanha tem região que tem que fazer plebiscito se vai ter expansão na cidade. Ah, eu quero fazer um novo bairro, vamos votar. Eu não quero, entendeu? Vai novo bairro, por quê? Porque tem que dar para fazer prédio ainda, onde tem casa. Levanta o prédio, empreiteira faz o prédio. Vamos ocupar onde tem internet, onde tem esgoto, onde tem o asfalto, onde tem o centro. E aí a comunidade fica 20 anos lutando para ter o postinho, 30 anos lutando para ter o saneamento, 40 anos lutando para ter o asfalto. E o povo fica sendo humilhado, sofrendo. O jovem que cresce naquela comunidade, entendeu? Às vezes tem dificuldade até de conseguir um emprego, porque o Estado não está lá, não tem nem polícia lá. Quem chefia lá, porque não tem vaga no poder, é o pessoal do PCC, que são os chamados aí. É o objetivo de ser judiciário, é o grande crime organizado. O pessoal sabe nem quem seria, como é que vai? Crime organizado. Na verdade é uma piada, né? E a sociedade brasileira discutindo corrupção. Eu abro jornais do Valor Econômico, que é o jornal dos empresários, alfabetizado, Brasil, Valor Econômico. Você vê a corrupção. Aí a Folha, que é o mais ou menos, né? Que é o pessoal, que é o europeu, que tem 20% da população, aqueles que têm um pouquinho de renda. Corrupção. Estadão, quinta categoria, mas tá lá, corrupção. Jornal Nacional, corrupção. Só tudo corrupção, ninguém discute isso. Aí nós vai. E muita gente nossa, o pior é isso, muita gente nossa, entendeu? Que estudou, que gosta de ler livro, que dedica o tempo para ver o comentário do filme decente, né? Que acha que o problema do Brasil é a corrupção. Então, o problema do Brasil, desvio de dinheiro, isso aí que você vai baixar no final. O Estado brasileiro, a opinião pública, tem que ser isso que estão fazendo. Para onde o Brasil vai? E agora como é que o Brasil vai funcionar com... Já disse aqui, vou citar aqui mais uma vez para concluir agora, pessoal. Como é que o país pode funcionar com as pessoas jurídicas e as pessoas físicas pagando 30% de juros por ano? O cidadão vai comprar um fogão, dona de casa vai comprar um fogão, aqui no Brasil ela faz prediário, né? O fogão custa 400, o fogão vai para 1.500.